Oi! No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre procedimentos estéticos. Falar sobre procedimento é sempre um assunto delicado para mim, porque eu acho que quando a gente fala de procedimento estético, a gente está falando também de insegurança, de autoconfiança, de coragem, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como vai ficar exatamente o resultado, né? Tem a confiança ali. E é um assunto que eu acho que foi sendo banalizado ao longo dos anos, e a gente já tem um vídeo aqui antigo, muito antigo, sobre isso, onde eu falava, né, o que eu já tinha feito, a minha experiência e tal. Vou falar pra você sobre alguns tratamentos que eu já fiz na minha pele que vão além dos meus cuidados diários. Botox, preenchimento, laser CO2 e o laser fotônico. Ficou difícil fazer 4, assim. 4 coisas diferentes. Mas eu achei que valia aí uma parte 2, digamos assim, atualização pra gente pensar junto e conversar junto sobre isso. Por que eu falo pensar junto? Eu pedi lá no meu Instagram, se você não segue ainda, abre aí o aplicativo e começa a colocar @lutzferreira, LuTSFerreira, para você me seguir e poder participar de vídeos como esse. Pedi para vocês me mandarem perguntas pra gente ir conversando um pouco sobre o tema. Bom, quando eu tô falando de procedimento estético, eu tô falando aqui de quê? De botox, de preenchimento, de laser, de bioestimulador de colágeno, que são procedimentos que são feitos com frequência no consultório de dermatologista e que cada vez mais estão ficando mais acessíveis. Acessíveis, que eu digo, não é questão de valor financeiro, é que eles são mais disponíveis, né? A gente tá vendo aí muito mais oferta desse tipo de procedimento, desse tipo de produto, né? Não deixa de ser de serviço dos consultórios dermatológicos, e cada vez mais também a gente fala sobre eles, né? Porque com redes sociais a gente percebe quando a pessoa fez, muitas vezes a pessoa conta, às vezes até mostra. Então eu vejo que é uma coisa que tem se tornado mais comum, o que por um lado acho ótimo, porque tira um pouco o estigma, né? Eu lembro quando eu era mais nova, assim, a gente só sabia que atrizes faziam plástica, botox a gente nem sabia direito o que era, e hoje em dia é bem comum a gente conhecer pessoas que fazem procedimentos, e nem que seja um botox, assim, a gente pelo menos alguém a gente já viu, já conhece. Eu vou começar lendo as perguntas de vocês. Enquanto eu estiver respondendo, vou contar um pouco sobre as coisas que eu já fiz. Lembrando aqui que eu não sou médica, eu tô aqui falando sobre a minha experiência pessoal enquanto paciente, enquanto pessoa que já fez procedimentos, ok? Vale sempre você consultar o seu médico, o seu dermatologista, para que ele te explique exatamente sobre os procedimentos. Eu não tô aqui para explicar procedimento, eu tô aqui para conversar sobre a minha impressão enquanto paciente. Quais você faz? Então vamos lá, quais eu faço? Gente, é muito difícil falar porque eu faço procedimento desde os meus 29, então tem quase 10 anos que eu tô aí fazendo procedimentos diversos, geralmente perto do meu aniversário, que inclusive está chegando, sou pisciana agora no início de março, eu sempre vou na dermato e faço ali, né, um check do que eu posso melhorar, se tem alguma coisa me incomodando, obviamente, se tá na época de renovar o botox ou não. Acho que a gente pode começar falando de botox porque é o mais conhecido, acho que até as pessoas já começaram a fazer a distinção entre botox e preenchimento. Então, a toxina botulínica é aplicada para você paralisar certas áreas do seu rosto e do corpo também, porque tem várias aplicações, e ele é aplicado no rosto muitas vezes para prevenir o aparecimento de rugas, porque se você não mexe aquela área do seu rosto, a pele não vai criar as dobras, então você não vai ter tantas rugas quanto se você não tivesse aplicado. Então a primeira coisa que eu fiz de procedimento foi mesmo o botox, e eu tinha 20 e poucos anos, e eu não queria ficar com muita marca no futuro. Hoje, já tem quase 10 anos, né? Vou fazer 39 agora, eu vejo que realmente o Botox ajuda bastante. Por quê? Tem áreas que eu não tenho Botox, então, por exemplo, em volta da boca, que eu já vejo um pouco mais marcado do que nas áreas que eu aplico. Então, por exemplo, na testa, aqui na lateral, aqui no meio, eu vejo que eu não tenho marcas ainda. Imagino que eu ainda vá ter, né? Mas eu acredito que realmente elas não vão ser tão intensas por conta do Botox.
Botox. O Botox, ele precisa ser aplicado com uma certa rotina, ele dura aí uns 4 meses, 5, se você for assim até o final. O efeito dele vai passando aos poucos, então logo que você aplica, nas primeiras 3 semanas assim, você fica bem... sabe? Não fica nem bonito. E depois ele vai ficando mais natural. Então, por exemplo, eu fiz a aplicação de Botox tem menos de 4 meses, mas eu mexo as coisas. Mas não dobra tanto, tá vendo? Que a testa não dobra tanto. Quando você sorri, aqui também não. Isso é por conta do Botox. Mas em áreas, por exemplo, aqui, que não tem Botox, eu já vejo linha. Aqui, vejo linhas. Então, realmente, eu acho que pra mim, o Botox tem valido a pena. Gosto bastante dos resultados. Coisas que eu faço atualmente. Então, eu acabei de fazer um preenchimento nas olheiras. A segunda ou terceira vez que eu faço, o preenchimento ele vai sendo absorvido, né? Preenchimento de ácido hialurônico. Ele vai sendo absorvido pelo organismo aos poucos. E eu tenho, não é nem uma olheira, na verdade, é uma característica do meu rosto, que se você olhar a foto minha de criança, eu já tenho essa região aqui um pouco mais funda. Mas com o passar dos anos, eu acho que isso me passa uma sensação de cansaço. Então eu fiz bem pouquinho preenchimento aqui. Essa é uma área que as dermatos ficam muito... As dermatos com as quais eu me consulto, elas ficam muito assim de preencher, porque se você preenche demais, pode dar um inchaço, uma coisa que não fica muito legal. Mas então eu tenho um pouquinho aqui. Eu tenho um pouquinho de ácido hialurônico na boca. Não tá ainda do jeito que eu gostaria. E essa boca que vocês estão vendo aqui no vídeo é porque ela tá contornada e tal. Minha boca não tá assim. Mas eu queria que estivesse. Eu já coloquei o fio de PDO nessa região aqui, pra tentar, né, ir prevenindo mesmo o aparecimento dessa... Tem um nome esse negócio, bigode chinês, né, que a gente fala. Porque eu tenho tendência, né? Eu tenho bastante bochecha, então eu tenho tendência. Então, tudo que eu puder fazer para evitar isso daqui de marcar, eu faço. E eu faço também lasers. Então, eu já fiz o Ultraformer, que é um laser bastante famoso. Um laser não, é um ultrassom, que é bem famoso porque ele estimula a produção de colágeno. Ele deixa a pele mais firme, né? O efeito dele é super bonito, porém é extremamente doloroso, pelo menos pra mim, nessa região aqui do pescoço e tal. E eu já fiz um outro tipo de ultrassom também, que eu esqueci o nome dele, que tem um efeito parecido, mas não achei tão dolorido, sabe? E fiz também um laser fotona, recentemente, no final do ano passado. Produção de colágeno, diminuição de manchas. O Fotona ele tem vários protocolos diferentes, né? Tem uma pergunta aqui legal, que é: Lu, eu queria saber o que você faria e o que você não faria de jeito nenhum. O que você recomenda na atualidade? Cara, o que eu não faria de jeito nenhum... Eu acho que eu não faria nenhum desses procedimentos que retiram coisa do rosto, sabe assim? Bichectomia, ou então aqueles que como chama? Cat eyes, né? Que puxa aqui. Porque aí eu acho que já perde muito das características naturais, sabe? Começa a mexer muito. E acho também que o objetivo é esse, né? Acho que a pessoa que faz, ela quer isso mesmo. Mas acho que eu, por enquanto, nunca tive esse tipo de vontade. Eu prefiro fazer coisas que deixem o resultado o mais natural possível. Eu nunca quero ser aquela pessoa que a pessoa olha e fala: nossa, ela tem preenchimento, ela tem... Sabe, eu quero um resultado muito natural, focando mais em manter a saúde da pele, em manter a pele, né, com colágeno na medida do possível e melhorando coisas que passam a incomodar. Então, por exemplo, esse negócio da olheira que passou a me incomodar. É natural que com a idade a gente vai perdendo gordura aqui. Então...
Agora faz sentido para mim colocar, mas há 10 anos atrás eu só fazia um botox. Acho que as nossas necessidades vão mudando também à medida em que a gente vai envelhecendo e a pele vai mudando de característica, né? E aí eu acho que o essencial é a gente ter mesmo uma pessoa que a gente confie para indicar e para explicar o que seria interessante pra gente. Não que a gente consiga fazer tudo, né? Ou deva fazer tudo, mas é legal saber as possibilidades, né? Tipo, então existe isso, poxa, que interessante, pode ser que eu queira fazer ou não. Eu gosto muito de conversar com a dermato, para entender um pouco como que as coisas funcionam. Pergunta legal da Mayara, quais procedimentos você já fez para o cabelo? Eu já fiz um protocolo que chama MMP. Que é tipo um microagulhamento que eles colocam uma medicação para ajudar no crescimento do cabelo. Eu já fiz 2 vezes. Eu fiz um pouco depois que a Bia nasceu, então pós-parto, tive bastante queda capilar e dava para ver muito assim. A diferença é bem comum, né? E aí eu fiz e eu vi muita diferença, muito resultado. Eu acho que foi quando o meu cabelo começou a ficar realmente... Eu comecei a gostar muito do meu cabelo, sabe? Ele começou a ficar mais cheio, mais brilhante. Tanto que eu deixei ele crescer, né? Gente, passou do peito, tá enorme esse cabelo, eu tô chocada. E ano passado eu também fiz de novo, porque eu tava notando uma queda aí, muito provavelmente por conta de estresse, algum tipo de desbiose intestinal, enfim, mudei de cidade, né, gente, aí a coisa, enfim. Aí agora eu tô cheia de mini cabelinhos, eu falo que eu tô igual Cebolinha. Se eu não passo, eu passei agora aquela cera da Bad Head, sabe, pro cabelo ficar, mas se eu não passo, eu fico assim, sabe quando você põe a mão numa coisa eletrostática? Sou eu na vida, assim, ó, o negócio fica assim. Mas eu já fiz. E aí, é uma maquininha que parece uma máquina de tatuagem e fazem uma massagenzinha. Às vezes tem até um capacete ultravermelho, assim, tecnologia, você se sente um robô, muito engraçado. E em casa você tem que fazer, até olhei, porque tá aqui, né, aplicação tópica, a minha dermato também me passou uma vitamina para eu tomar todo dia de manhã, porque é uma coisa, né, meio global, assim, não é só uma coisa que vai adiantar. Então eu já fiz isso pro cabelo e pra mim deu bastante resultado. Pergunta bem interessante aqui da Carla. Lu, eu tenho uma doença autoimune que me proíbe de cuidados como fios e preenchimento. E você, pode tudo? Isso é uma coisa interessante da gente falar, porque eu tenho uma doença autoimune, né? Uma doença inflamatória e que muitas vezes as pessoas que têm alguma doença autoimune recomenda-se que não façam esse tipo de procedimento. Eu já questionei para os médicos que me acompanham, tanto reumato quanto para dermato, se tem problema, qual que é o perigo, etc., se eu devo fazer ou não, e a resposta dos dois foi a mesma, que é, quando você estiver com a doença ativa, ou seja, em crise, não devo fazer nenhum tipo de procedimento invasivo, então botox, preenchimento, essas coisas, nem o negócio do cabelo, porque é com agulha. Mas com a doença controlada, tudo bem eu fazer. Mas esse é o meu caso, né? A recomendação dos meus médicos. Eu acho que é muito, muito, muito importante você conversar com o seu médico. Não só tendo uma doença autoimune, mas também, sei lá, amamentando, gravidez. Pergunta. É melhor perguntar, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, acho que é bem interessante a gente ter um acompanhamento mais de perto pra gente depois não ficar, né, arrependido. Lu, valeu a pena o Ultraformer? Já fez algum procedimento pra flacidez? Algum valeu a pena? Indicaria? Ultraformer, você já fez? Gente, eu acho que o Ultraformer tá famoso, cara. Muitas e muitas perguntas. Eu já fiz Ultraformer, igual eu falei. Eu achei que doeu muito, muito, muito. Mas eu vi muita diferença. O que dá uma raiva, porque enquanto eu tava fazendo Ultraformer, e aí eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, né, falando sobre procedimento estético, tanto que tem uma pergunta aqui que é difícil distinguir quando é a minha vontade de mudar ou pressão das outras pessoas. Eu acho que essa é a grande questão, sabe, atual dos procedimentos. A gente vê tanto, né, os rostos das pessoas, a gente nunca viu tanto. Quando não existia
redes sociais, a gente via, sei lá, no Facebook, as fotos da festa, ou antes ainda, né, gente, nos tempos jurássicos, as fotos reveladas. Hoje em dia, a gente vê todo mundo muito de perto, então eu acho que a nossa comparação com o outro, ela é natural, mas a gente não sabe se aquela pessoa que tá ali do outro lado, se ela tá usando algum filtro, qual é a idade dela, né, em qual é o contexto, se a iluminação que ela tá usando é uma iluminação especial, que tipo de maquiagem ela tá usando, e simplesmente porque é uma outra pessoa, né, então eu acho que gera muito essa comparação da gente com a outra pessoa. E também tem a história de que não só a gente tá vendo as outras pessoas de muito perto, mas a gente também se vê muito mais. Certo? A gente tira selfie, quando grava stories a gente grava e tá se vendo aqui. Eu acho que é uma época bem desafiadora, sabe? Para falar de procedimento estético, para lidar com isso, se você tem acesso, né? Devo fazer ou não. E acho que é uma reflexão que é muito importante e necessária. Sobre Ultraformer especificamente, como eu falei, eu achei muito incômodo. Eu vi bastante resultado, principalmente nessa região aqui, no pescoço. Eu já tenho um pouco de flacidez aqui, me incomoda, e quando eu fiz, eu vi bastante diferença. O Ultraformer é interessante porque você começa a ver resultado um pouquinho depois da aplicação, mas ele demora acho que até 3 meses, né, para você ver o efeito realmente. E eu vi bastante diferença, mas não faria de novo. Eu fiquei até meio sem saber, né? Porque, por mais que eu tenha visto resultado, cara, foi muito incômodo. Incômodo é uma coisa que dermato fala, né? Ah, ele incomoda um pouquinho. Não, doeu pra caramba, chorava e apertava as bolinhas que eles dão na mão e tipo, não vou me sujeitar a isso mais. Não dá, dói. Pelo menos na região que eu fiz, né? Que era aqui, assim, que eu depois já conversei bastante e vejo que é a região mais sensível. Eu sei que tem gente que faz e não sente dor. Eu sei que tem gente que faz e sente um incômodozinho, mas não liga. Mas no meu caso, doeu pra caramba. E eu falei que não vou me sujeitar a isso mais. Azar, entendeu? Se eu tiver outras coisas que eu possa fazer, eu faço. Outros tipos de procedimentos, né? Ultraformer é ultrassom microfocado. O que eu fiz era o 3. E eu sei que agora já tenho a máquina 4, que já é bem mais confortável. Então, tô aí esperando para ver as pessoas falando mais sobre isso. E tem outros procedimentos que também fazem coisas semelhantes, né, com o Ultraformer. Ele ficou muito famoso porque eu acredito que ele foi um dos primeiros que promoveu esse tipo de resultado, mas já fiz. O resultado em mim foi excelente, mas foi muito incômodo e eu não faria de novo, de jeito nenhum. A pergunta da Isabela. Quem tem bochechas mais proeminentes deve evitar fazer preenchimento no bigode chinês? Preenchimento é uma coisa muito... Eu acho que é delicada e é muito de preferência pessoal, senso estético, tanto da pessoa que vai fazer e do médico que vai fazer o procedimento. Eu tenho um rosto que ele é grande. Meu rosto, ele é isso, ele é maior do que o normal, assim, isso eu digo... Se eu contasse pra vocês por que eu sei disso, enfim. E eu tenho, né, eu tenho isso aqui muito marcado, o que é bom. Eu fui um dia numa dermato e ela falou, nossa, que lindo, tipo assim, achando que era um preenchimento, mas não, eu tenho isso aqui muito marcado, mas eu também tenho bastante bochecha, e isso pra flacidez não é tão legal, e etc. Então eu já tenho um rosto que é volumoso. E aí, todas as dermatos com as quais... eu já me consultei, que eu considero boas, né, afinal de contas eu escolhi, elas são muito cautelosas com o preenchimento no meu rosto, porque senão eu posso parecer muito inchada, sabe? Sabe quando você toma cortisol e você fica inchada? Então o rosto que já é volumoso, para você colocar mais volume, você tem que ter um certo cuidado. Mas isso para mim é senso estético do profissional que vai fazer. Então tem que escolher com muito carinho essa pessoa, ver, né, pessoas, se você conhece pessoas que já fizeram nesse mesmo lugar, porque eu realmente acho que isso depende muito da mão do profissional que vai executar o procedimento. A pergunta da Debs. Pescoço e colo, você faz algum procedimento? Não faço, nunca fiz. Quer dizer, eu fiz Ultraformer aqui, né? Sei lá, não contei como pescoço, contei como contorno. Mas nunca fiz no colo, etc. Inclusive,
fui lembrada na minha última consulta de tipo, Lu, é bom você passar os cremes aqui também. Então agora eu tô mais atenta a isso, porque em geral eu sou meio relapsa. Uma pergunta legal. Você aconselha o peeling químico? Eu já fiz peeling químico que geralmente é acompanhado de uma super limpeza de pele, né? Então eu acho gostoso, assim. Tem todo, né, o ritual, então a limpeza, a esfoliação, aí vem um vaporzinho, aí põe não sei o que, a máscara, e aí no final você coloca o peeling. Tem vários tipos de peeling, né? Então tem peeling que vai ajudar a clarear a mancha, tem peeling que é pra acne, então tem vários tipos diferentes. Eu já fiz, principalmente para retirar manchas, que eu tenho um pouco de melasma, né? E eu gosto bastante do resultado e gosto de fazer também. Não acho incômodo, porque você tem que ficar, né? Você passa o produto, eles passam o produto em você e você fica. Geralmente eu marco para uma das últimas coisas do dia e durmo com o produto no rosto para no dia seguinte retirar. E eu realmente vejo bastante diferença, né? Porque os produtos que o profissional pode usar são diferentes dos que a gente tem em casa, por melhor que sejam. E eu vejo bastante resultado, assim, eu gosto. Acho que vale bastante a pena antes de algum evento, sabe? Seu casamento, sua formatura. Eu acho que dá diferença sim e vale a pena, assim, o investimento. A Nath tá falando aqui. Tenho 35 anos e sinto que meu rosto está caindo. Você sente que os procedimentos previnem isso? Ô, Nath, previnem não, né? Eles ajudam. Previnem, pode ser também, né? Porque quando você usa o bioestimulador de colágeno, ele vai ajudar que isso não aconteça com tanta, né, na velocidade que estaria acontecendo. E o Ultraformer é um que ajuda, eles falam que ele ajuda a colar a pele, né, as dermatos falam um pouco isso. Mas eu acho também que é importante a gente ter a ciência de que o nosso corpo, o nosso rosto vai mudar. Eu já vejo algumas mudanças assim no meu rosto. Eu sou uma pessoa muito detalhista e trabalho com a minha imagem, então eu tô sempre sendo filmada, fotografada. Tem mudanças que eu olho e gosto mais hoje em dia, mas tem coisas que eu falo, gente, isso não era assim. Que loucura, olha só, tipo, dá uma sombra diferente, sabe? Um volume diferente. E é o natural, né? É sinal de que a gente tá viva, que a gente está tendo o privilégio, né, de envelhecer. E não é fácil, principalmente eu acho, né, para quem trabalha com a imagem ou para quem é muito perfeccionista, mas é uma coisa que a gente não encara com naturalidade. Né? Envelhecer, a gente é ensinado a esconder isso, né? A pintar o cabelo, a evitar ruga, enfim, tentar, né, não deixar a pele ficar flácida. E eu acho uma escolha muito difícil quando eu escolho fazer um procedimento, sabe? Muitas e muitas vezes eu fico pensando depois, tipo, gente, caí no, sabe, no capitalismo machista, misógino, porque homem não faz isso, ou etarismo. Mas é difícil, né, lutar contra toda uma questão que já está estabelecida, manter uma autoestima, né, legal, porque a gente vai, o tempo vai passando e a gente vai tendo relações diferentes com a nossa aparência. Eu acho que a gente precisa aceitar isso, sabe? Que vai mudar, que é natural e que dá para fazer botox para não marcar tanto, dá para fazer preenchimento para aliviar, né, uma outra coisa ali que te incomoda bastante, mas nada disso faz parar o processo. Tanto que a gente vê aí, né, mulheres que fazem procedimento há muito tempo e não é que elas não parecem, né, terem a idade que têm, elas parecem ter a idade que têm, mas com procedimentos. E eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso, né, entre a gente utilizar, né, as ferramentas que estão aí à nossa disposição para a gente manter a nossa autoestima em dia, para a gente gostar do que a gente vê no espelho e, em paralelo, aprender a gostar da mudança, né, do movimento, porque tá vivo tá mudando o tempo inteiro. A gente nunca vai ser a mesma pessoa do que a gente era há um tempo atrás. Isso também se reflete no físico. Então eu fico o tempo inteiro nessa
sabe? Tentando achar o equilíbrio. Tem vezes que eu encontro, tem vezes que eu acho que eu escorrego, mas eu acho que o importante é ter uma consciência disso, sabe? Pensar bastante antes de optar por fazer um procedimento. Você pode detestar, é algo que pode dar algum tipo de complicação, por mais seguros que sejam, é algo que tá mexendo em você, então acho que é bastante importante a gente refletir muito sobre isso antes de topar fazer algum procedimento estético. E acho que essa é mais ou menos a mensagem que eu queria passar com esse vídeo, sabia? De reflexão, da gente pensar sobre isso, da gente entender que o rosto, o corpo, a gente vai mudar. Pensa, se a cabeça muda, por que o rosto não vai, né? A pele não vai mudar? Vai mudar tudo mesmo, e a gente precisa dar um jeito de aceitar esse tipo de coisa, né? Pra gente não ficar ali brigando contra o que a gente vê no espelho e tentando usar de tudo para que isso não transpareça. É difícil achar esse equilíbrio. Vamos tentando. Se você já conseguiu aí, me conta aqui nos comentários. E se você também já fez alguma dessas coisas que eu comentei aqui no vídeo, me conta a sua experiência aqui embaixo. Eu acho que para quem tá pesquisando, para quem tá aí na dúvida, é muito importante ver a experiência de outras pessoas. Então fica aí o convite para você deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo, até a próxima!